Voltamos, amigos, para o nosso último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema do programa de hoje é até os 4 brasileiros classificados às quartas e finais da Libertadores. Qual deles aí tem mais chance, teoricamente, de avançar da semi até as finais, né? E disputar esse título lá na última semana de novembro, na cidade de Santiago, final única num jogo só no Estádio Centenário. Isso posto, estamos falando sobre Flamengo e Internacional, os dois que estão nas quartas de final. Primeiro jogo no Rio, segundo jogo em Porto Alegre. Voltando, nós tivemos aí a situação, João Guilherme e colegas. As oitavas do Internacional, elas foram muito tranquilas, né? Sim. Venceu os 2 jogos contra o Nacional de Montevidéu. O Flamengo não teve toda a facilidade, né? O Flamengo perdeu o primeiro jogo no Equador por 2-0. Já estava alguns setores da mídia de maneira errada, estavam dizendo que o Flamengo não se classificaria. Mas eu achei que se o Flamengo levar um 2-0, acho que dá até para tentar um terceiro gol. Mas no jogo de volta no Maracanã, lotado, né? Presença maciça da torcida rubro-negra, o Flamengo conseguiu virar tecnicamente, né? Mas ele conseguiu virar o resultado inverso, igualou os 2-0, fez 2-0 pró no início do jogo, todo mundo achando que o Flamengo ia enfiar um sacode lá e vai meter uma goleada no Emelec, coisa que não aconteceu. Eu acho que na hora do jogo eu estava comentando com o João Guilherme por uma coincidência, eu disse, olha, acho que o Emelec vai trancar o time atrás e o Flamengo vai ficar desses 2-0 aí, porque é coisa do futebol. O futebol é risco, é calcular o risco. O Emelec, ele tinha um risco para correr, ele foi até o final, e o Flamengo tinha um risco de avançar, ele conseguiu naturar os times estacionários. Como você trabalhou com futebol, você sabe o que eu estou falando, né? Calcular o risco, né? Só isso, uma de classificação ainda. Então você tem 2 oitavas de finais complicadas, uma pior a do Flamengo foi muito sofrida, traumática até. Menos, só não foi mais traumática porque classificou. Mas se tivesse que falar entre mortos e feridos ali, qual o poder de influência das oitavas sobre as quartas? Do Inter e do Flamengo? O Inter, ele vem confiante por ter ganho os 2 jogos contra um time tradicional do futebol sul-americano, que é o Nacional. Vem motivado, mas a vitória do Flamengo nos pênaltis, o Flamengo revertendo um resultado ruim, vindo de uma pressão que vinha tendo devido a resultados ruins, a jogos ruins. Sim. Tendo pressão, igual aconteceu com o próprio Diego no aeroporto, o torcedor pressionando, que eu acho que isso não ajuda em nada. Não ajuda. Isso daí só afeta o psicológico do jogador, faz o jogador entrar mais pressionado ainda. Ainda mais jogador com a categoria, se não tiver do jeito que ele gosta, ele vai lá, rescinde o contrato, exatamente, põe o chinelinho. É um jogador que tem mercado, então exatamente. Não tão feliz comigo, eu vou para outro lugar. O Diego tem, né? Com certeza. Pois não. Então, buscando o resultado do jeito que foi, fez os 2-0 rápido, podia ter feito o terceiro, podia ter evitado os pênaltis. Mas como você mesmo falou, o Emelec fechou, uma classificação nos pênaltis com um estádio lotado também motiva, mas eu acho que graças às oitavas o Inter vem mais embalado para pegar o Flamengo que seria ao contrário. Perfeito, o Inter vem mais embalado do que o Flamengo. Exatamente. O Jorge Jesus, o português, chegou aqui e no primeiro jogo da Libertadores, eu não sei se foi por não conhecimento eu custo acreditar, João Guilherme e colegas, que um treinador no gabarito como o Jorge Jesus não tenha entendido como funciona a Libertadores, né? Não explicaram para ele, não mostraram um vídeo. Olha, aqui na América do Sul as coisas são difíceis. Aqui a questão técnica ela vai até a página 2, concorda comigo? Sim. Depois é suar a camisa, é literalmente se matar em campo, quase isso, né? O Flamengo quase comprometeu a sua classificação de maneira muito cedo. Ele ia sair de maneira muito cedo da Libertadores por causa desse jogo 2-0, né? Você acha que depois da lição aprendida, que o português aprendeu, fazendo umas alterações no Flamengo um tanto quanto estranhas, colocando o Rafinha de meia, né, atacante, você acha que o Jorge Jesus, após toda essa epopeia rubro-negra, ele aprendeu a lição? Para ter aprendido, né? Ele viu que é diferente uma Libertadores de uma Champions League, diferente da Libertadores de qualquer campeonato europeu, por mais que seja um campeonato nacional, um campeonato português. Ele vê que existe uma grande diferença da Libertadores. É uma competição que são poucas equipes que vencem na técnica, você vence na raça, você vence em saber jogar. A Libertadores é um jeito diferente de saber jogar. Então agora, tendo essa experiência no jogo fora,
num jogo contra um adversário sul-americano, agora pegando um adversário nacional, o Jorge Jesus ele tem que ser extremamente objetivo e saber jogar de acordo com a competição. Exato, com o regulamento. Exatamente. Se o Flamengo tem uma equipe técnica, mas se precisar ganhar na raça, ele tem que fazer o time jogar na raça, fazer o time ralar, fazer o time correr, porque só a técnica não ganha uma Libertadores. Entrou muito time técnico em Libertadores, que acaba não passando de primeira fase. Não classifica, né? Que você vai jogar contra um time que você joga numa altitude, você joga em gramado ruim, você precisa mudar seu estilo de jogar. Exato. E é isso que o Jorge Jesus, mesmo com um time que é extremamente técnico, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com o Gabriel Barbosa, ele vai precisar fazer, ter uma mentalidade diferente do que foi esse primeiro jogo contra o Emelec. Lembrando essa questão do técnico versus a raça, durante o intervalo aqui em off, nós falamos sobre o jogo entre Palmeiras e Grêmio na Libertadores 95, né? Primeiro jogo no Sul, terminou 5-0 para o Grêmio. Na volta, o Palmeiras venceu por 5-1, mas por causa desse um gol feito pelo Jardel de cabeça, quando ele fez o primeiro 1-0 e depois o Palmeiras virou para 5-1. Por causa desse um gol, o Palmeiras se desclassificou do Grêmio, que depois acabou sendo campeão da Libertadores, com o Filipão, que era um time 85% raça, né? Sim. E técnico. O Palmeiras 95 ainda tinha umas peças de 93, 94, era um time muito mais técnico. Mas o que você falou é verdade. Uma outra coisa que eu costumo dizer a respeito de por que os argentinos ganham tanta Libertadores. Eles ganham por causa de outros fatores aí que não tem como a gente provar, obviamente, né? Sim. Mas os times argentinos, quando jogam Libertadores, os uruguaios também, e os chilenos um pouco, acho um pouco menos, e os colombianos não têm essa característica. Mas os argentinos e os uruguaios, eles jogam bola. Chega um determinado momento da partida, João, eles abdicam do direito de jogar. Eles param de jogar futebol. Você já percebeu isso? Eles caem, fazem cera, reclamam da iluminação, reclamam do árbitro, arrumam confusão. Esse jeito que os argentinos chamam de milonga, né, de arrumar sempre subterfúgio para tentar obter o resultado. Os brasileiros criticam ou não, mas do ponto de vista de competição, eles conseguem ser competitivos, né? O argentino, ele sabe jogar Libertadores. O argentino, a característica do futebol argentino é para uma competição do nível da Libertadores. Como você falou, o argentino, ele joga a bola até o momento que interessa, que dá para vencer na técnica. A hora que precisa uma raça, a hora que precisa ter uma malícia de jogar, se precisa cair, se precisa ganhar 10 minutos, falta 10 minutos para acabar o jogo, você tá perdendo pro argentino, ele vai saber levar esses 10 minutos sem jogar. O argentino parece que nasceu para Libertadores. Então, que é o país que tem o maior número de títulos. Exato. Então, teoricamente, nós temos o Palmeiras que passa, segundo a bancada aqui, né? Segundo a mesa redonda, o Palmeiras passa. Flamengo e Inter, quem passa? Internacional. Também acho que é o Internacional que passa. Mas o Internacional, eu acho que também por placar mínimo, acho que é uma coisa bem reduzida. Palmeiras e Internacional, quem você acha que vai para a final? Eu acho que Palmeiras. Ele decide em casa, né? O fator de decidir em casa, o fator de ter mais elenco, o fator Felipão, que já tem uma experiência maior que o Odair Hellmann, pode pesar nesse momento. Perfeito. Eu também acho que também naquela conta mínima, o Palmeiras deve chegar à final da Libertadores. Depois de 20 anos, né? Muito tempo passa, João Guilherme, né? O que vai ter de gente se endividando nessas companhias de agência de turismo, né, para ir pro jogo. Isso é qualquer um, né? Sim. Se o seu time fosse final Libertadores, você ia também. Com certeza, tem que ir. Cartão de crédito, 10 vezes, isso é uma loucura. Bom, senhores, encerramos o nosso toque de classe futebol no outro nível. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do João Guilherme. Muito obrigado, João Guilherme. Pode agradecer aos colegas, fica à vontade, as considerações finais. Mais uma vez, agradeço o convite. Espero ter contribuído para o programa. Um assunto bem legal e vamos ver o que a gente teve razão ao longo dessa Libertadores. Quando o programa for ar, e depois vamos ver os Palmeiras não for. Palmeiras e Inter, vamos parar na semifinal. Se os dois não forem para as semifinais, nós vamos ouvir muitas coisas nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência dos senhores, né? Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.